Boa noite para você, agora são 7h01. Boa noite, mais que prazer estar sintonizado nesse instante com você. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui Agora. Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do Sistema América de Comunicação. Vamos aos destaques da edição do Jornal Aqui Agora deste sábado, na edição de número 468. Otaviano Pivetta anuncia plano para enfrentar crise de abastecimento em Várzea Grande. Caixa Econômica altera dia de sorteio da Mega Sena e loterias federais. Alexandre de Moraes nega pedido para que Milei visite Bolsonaro em prisão domiciliar. Governo prevê nova sobretaxa de 12,5% para a próxima semana. E ainda, homem é morto a tiros dentro de carro em Altamira, no Pará. Essas e outras notícias você ouve a partir de agora. Começa agora o jornal de maior credibilidade na internet. Jornal Aqui Agora. Rádio América, com você no trânsito. Vamos agora dar uma circulada no trânsito do Recife para você ficar bem informado. Na Avenida Caxangá apresenta fluxo livre de veículos próximo ao Museu da Abolição no sentido centro. Na Avenida Cruz Cabugá apresenta fluxo moderado de veículos próximo ao Mix Mateus, também no sentido centro. Na Estrada de Belém apresenta trânsito tranquilo no cruzamento com a rua Odorico Mendes, próximo a Drogazil. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes apresenta fluxo tranquilo de veículos próximo a Chevrolet. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho apresenta fluxo moderado de veículos próximo ao cruzamento com a Estrada dos Remédios, chegando perto da Habibs. Na Avenida Abdias de Carvalho apresenta trânsito tranquilo em ambos os sentidos, próximo à Faculdade Estácio. Na Avenida Norte apresenta trânsito moderado no cruzamento com a Avenida Cruz Cabugá, próximo ao Cemitério dos Ingleses. Na Avenida Engenheiro José Estelita apresenta fluxo tranquilo de veículos após a ponte, após a ponte Governador Agamenon Magalhães, porque está abreviado ali, né? Eu não vi direito. Na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, apresenta fluxo moderado de veículos no cruzamento com a rua Antônio Falcão. E agora chegou por último na Estrada do Arraial, apresenta fluxo moderado de veículos próximo à rua Padre Lemos, ali nas proximidades do Mercado Público de Casa Amarela. Rádio América, com você no trânsito. O governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, anunciou um plano de ação para enfrentar a histórica crise de abastecimento de água em Várzea Grande. Batizada de, Aliança pela Água, a iniciativa prevê investimentos de apoio técnico do governo do estado para reestruturar o sistema de distribuição do município. Segundo o governador, a meta é que em até 180 dias a população deixe de conviver com a falta de água. O anúncio ocorreu poucos dias após a prefeita Flávia Moretti, do PL, decretar calamidade financeira no município. A medida permitiu que o Estado transferisse recursos e oferecesse suporte administrativo sem a necessidade de uma intervenção formal no Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande. Essa hipótese, que era debatida desde recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. Durante a apresentação do programa, nessa sexta-feira, dia 17, em coletiva de imprensa, Pivetta afirmou que o principal desafio não está na produção de água tratada, mas na incapacidade da rede de distribuição em atender adequadamente a população. O governador destacou que o sistema exige investimentos estruturais para reduzir perdas e ampliar a eficiência operacional. Embora Várzea Grande tenha elevado índice de cobertura de abastecimento, grande parte da água tratada não chega às residências. Dados citados no diagnóstico apontam que o município perde cerca de 59% de água produzida durante a distribuição
reflexo de tubulações antigas, vazamentos e ligações precárias. Outro indicador revela perda média superior a 928 litros por ligação ativa diariamente, demonstrando a necessidade de substituição da rede e modernização do sistema. Segundo especialistas, a solução passa por investimentos contínuos em novas tubulações, instalação de hidrômetros, combate às perdas e melhoria da infraestrutura de distribuição. Um dos maiores custos do DAE de Várzea Grande continua sendo a conta de energia elétrica, que supera 4 milhões por mês. O abastecimento de água em Várzea Grande é administrado pelo DAE desde 1998, quando o sistema foi municipalizado após a extinção da antiga Sanemate. Desde então, sucessivas administrações enfrentam dificuldades para ampliar os investimentos e acompanhar o crescimento populacional da cidade. Mesmo com a construção de novas estações de tratamento de água, como a ETA Chapéu do Sol, Barra do Pari, inaugurada nos últimos anos, o aumento da capacidade de produção não foi suficiente para resolver o gargalo da distribuição, considerado hoje o principal entrave ao abastecimento regular da população. O decreto de calamidade financeira, editado pela Prefeitura, também busca viabilizar apoio extraordinário do governo do Estado, diante da situação fiscal do município. Entre os fatores apontados estão o elevado volume de precatórios, dificuldades financeiras do DAE e o aumento da inadimplência registrado nos últimos anos. O sistema também acumula passivos relacionados a contas de energia elétrica e outras obrigações financeiras, situação que compromete a capacidade de investimento da autarquia. Ainda não foi divulgado o volume de recursos que será destinado ao programa, nem o cronograma detalhado das intervenções. A Caixa Econômica Federal mudou o dia e horário de todas as loterias federais que eram sorteadas aos sábados. A partir deste fim de semana, os recursos passarão a ser realizados aos domingos, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A mudança também afeta a Mega Sena, um dos principais concursos da Caixa. Atualmente, os sorteios ocorrem às terças, quintas e sábados, sempre às 9 horas da noite. Com a alteração, a loteria manterá os sorteios durante a semana no mesmo horário, mas a edição de sábado será transferida para o domingo. As apostas de todas as loterias que tiverem seus cronogramas alterados poderão ser feitas até às 10 horas da noite de sábado. Já a venda de bolões pelo site da Caixa será encerrada 15 minutos antes do sorteio. Além da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Dia de Sorte, Time Mania, Loteria Federal e Mais Milionária também passarão a seguir o novo calendário. A Caixa também informou que, apesar da mudança no dia e nos horários dos sorteios, as demais regras, como a mecânica das apostas, os valores, as probabilidades e a estrutura de premiação, permanecem inalteradas. O último concurso da Mega Sena acumulou e o prêmio estimado para o próximo domingo, dia 19, primeiro sorteio realizado sob o novo cronograma, é de R$35 milhões. Para concorrer, basta fazer uma aposta mínima de R$6. A Time Mania também acumulou no concurso 2.416 e deve pagar R$4.200.000 para quem acertar os 7 números, e o time do Coração, a aposta mínima custa R$3,50. Já a Mais Milionária oferecerá um prêmio estimado de 74 milhões após nenhum apostador acertar as 6 dezenas e os 2 trevos do concurso 372, realizado na última quarta-feira, dia 15. A aposta mínima é de R$6. As demais 5 loterias ainda não têm o prêmio final definido para o domingo, pois ainda não terão concursos antes do fim de semana. Contribuições para desenvolvimento de dispositivo de detecção de tuberculose. Contribuições para o mapeamento técnico e econômico da encomenda tecnológica podem ser enviadas até o dia 8 de agosto. Está aberto até 8 de agosto o prazo para que pesquisadores, instituições e representantes do setor produtivo enviem contribuições para o desenvolvimento de um dispositivo portátil de detecção de tuberculose. As manifestações devem ser registradas em formulário virtual. Segundo o Ministério da Saúde,
A proposta prevê a criação de um equipamento de baixo custo que funcione sem infraestrutura laboratorial complexa e seja capaz de identificar a resistência da doença aos medicamentos rifampicina e isoniazida. Empresas interessadas em participar do processo podem solicitar reuniões virtuais para esclarecimentos de dúvidas até 17 de julho pelo e-mail etc.tb@saude.gov.br com o título Solicitação de Reunião Individual ETEC. Os encontros ocorrem até 31 de julho. O relatório com as contribuições recebidas está previsto para agosto e serve de base para o edital de seleção da entidade responsável pelo desenvolvimento do dispositivo. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Globo em Brasília, Dilson Santa Fé. Agora, 7h12, 7h12. Estados Unidos aprova novo medicamento para reduzir colesterol ruim. Repórter Maíra Rainen. Um novo medicamento aprovado nos Estados Unidos pode facilitar o controle do colesterol ruim em pacientes de alto risco cardiovascular. É o primeiro comprimido de uma classe de remédios que até agora só existia na forma injetável. Os estudos mostram que o tratamento é capaz de reduzir em até 60% os níveis de colesterol LDL. A expectativa é que a versão oral amplie o acesso à terapia e melhore a adesão ao tratamento. Na França, o parlamento aprovou a legalização da eutanásia em condições específicas. O procedimento será permitido para adultos com doenças incuráveis que sofram de forma insuportável e possam manifestar a decisão de maneira livre e esclarecida. A lei ainda será analisada pelo Conselho Constitucional francês, que poderá validar ou questionar partes do texto. O debate mobiliza parlamentares, médicos, entidades religiosas e organizações da sociedade civil. Na República Democrática do Congo, pacientes com ebola e profissionais de saúde fugiram de um hospital após a unidade ser invadida por uma multidão revoltada com a morte de uma mulher que havia procurado atendimento para dar à luz. O país enfrenta o 17º surto da doença, com mais de 2.000 casos confirmados e quase 800 mortes desde maio. As autoridades investigam o ataque, que evidencia as dificuldades para conter a doença em regiões marcadas pela insegurança e pela desconfiança da população. Pelo menos 11 pessoas morreram, entre elas várias crianças, em um incêndio que atingiu um orfanato na periferia da capital da Argélia. Outras 19 ficaram feridas. As causas do fogo ainda são investigadas. Testemunhas relataram que vizinhos e equipes de resgate precisaram romper as grades do prédio para salvar as vítimas. O primeiro-ministro argelino visitou os feridos e o presidente do país manifestou solidariedade às famílias das crianças que morreram na tragédia. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Rainen. Agora são 7h14, 7h14. Manchetes dos principais jornais do Brasil. Manchetes dos principais jornais que circulam pelo país. Jornal O Imparcial do Maranhão. Morte de detento na penitenciária regional de São Luís é investigada. Jornal Correio Brasiliense. Final entre Argentina e Espanha divide torcedores brasileiros. Jornal O Estado de Minas. Cantor Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia. Diário Gaúcho do Rio Grande do Sul. Corpo de menino morto pelo pai em Viamão segue sem liberação para enterro. Jornal Agora São Paulo. Aposentados se preparam para o segundo fim de ano sem o 13º. Agora 7h15, 7h15. Daqui a pouco você vai ouvir no jornal Aqui Agora. Alexandre de Moraes nega pedido para que Milei visite Bolsonaro em prisão domiciliar.
O governo prevê nova sobretaxa de 12,5% para a próxima semana. E ainda, homem é morto a tiros dentro de carro em Altamira, no Pará. Essas e outras notícias você ouve logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No computador, no celular, você ouve Sistema América de Comunicação em qualquer lugar. A melhor estação, Rádio de Ouro. A região está ligada. O ouvinte em primeiro lugar. Todos os domingos às 7 da noite, você curte o especial Teixeirinha e Convidados, o melhor da música gaúcha no seu rádio. Sistema América de Comunicação. Arthur. Presente. Ok. Bianca. Presente. Tá. Bruno. Presente. O Pé de Meia está completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 para concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Todo o conforto, sofisticação no altíssimo padrão que você merece. Grand Diamond Corumbá 4. O alto padrão como você nunca viu. A Escola Liceu Codoense é mais uma que conta com estrutura padrão modelo. São mais de 5.000 metros quadrados, com 13 salas de aula, biblioteca, auditório, memorial, clubinho de robótica. Quem já fez a experiência, comprovou. Divulgar no rádio traz mais resultados. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Divulgue aqui e comprove você mesmo. Economize tempo e dinheiro. Vá direto ao ponto. Divulgue no rádio. Agora ficou muito fácil de ouvir rádios. No portal ASS Web Rádios, você ouve a rádio de sua preferência e busca na área de cantores. Acesse asswebradios.com.br. Todos os sábados e domingos você ouve as mais belas canções nacionais e internacionais. Além da tradução de Robson Gomes no programa Love Night, a partir das 11 da noite. Sistema América de Comunicação. Aqui a sua participação. Vale Prêmios. Vale Prêmios. Totalmente digital. Jornalismo de verdade. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. No comando e apresentação, Gustavo Leal. O comunicativo. São 7 horas 20 minutos, 7h20, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal indeferiu neste sábado um requerimento feito pela defesa de Jair Bolsonaro, que buscava autorização para que o presidente argentino Javier Milei
visitasse o ex-presidente em prisão domiciliar. A visita seria realizada no dia 25 de julho, quando Milei já tem viagem programada ao Brasil. Dias antes, o líder argentino havia comentado publicamente que pretendia vir ao país tanto para prestigiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto pelo PL, quanto para encontrar Jair pessoalmente. Ao negar o pedido, Moraes lembrou que o ex-presidente está sujeito a restrições cautelares em vigor e citou a decisão tomada por ele na véspera, que baniu visitas com caráter político eleitoral, como o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Com base nisso, o ministro classificou a solicitação da defesa como prejudicada. Ao negar o pedido, Moraes lembrou que o ex-presidente está sujeito a restrições cautelares em vigor e citou a decisão tomada por ele na véspera, que baniu visitas como caráter político eleitoral. Moraes havia determinado o bloqueio de visitas como objetivo político eleitoral a Bolsonaro até o fim do pleito de 2026, além de proibir a divulgação de qualquer manifesto político, mesmo que feito por intermédio de outras pessoas. O ministro também suspendeu por 30 dias as visitas em geral, permitindo apenas o acesso de advogados, médicos e fisioterapeutas. Bolsonaro cumpre em regime domiciliar uma condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe. Na residência onde está detido em Brasília, ele vive com a esposa Michele, uma das suas filhas, uma enteada e uma equipe de funcionários e seguranças. A defesa de Bolsonaro argumentou perante o STF que não tinha conhecimento prévio que o texto seria tornado público. Tanto Moraes quanto a Procuradoria-Geral da República, a PGR, rejeitaram essa versão, ressaltando que o próprio conteúdo da carta endereçada aos brasileiros já indicava intenção de ampla divulgação. Mesmo após o anúncio da tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, o governo dos Estados Unidos ainda avalia a aplicação de uma nova sobretaxa que pode ampliar as pressões sobre as exportações nacionais para a maior economia global. A expectativa do governo brasileiro é de que o novo tarifaço possa ser anunciado na próxima semana. Caso isso ocorra, a medida poderá elevar a carga tarifária para até 37,5% em parte dos produtos exportados pelo Brasil, ampliando os impactos sobre a competitividade da indústria brasileira no mercado norte-americano. A nova tarifa de 12,5% decorre de uma investigação paralela conduzida pelo Escritório Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR, que apura se o Brasil adotou medidas suficientes para impedir a circulação e a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A conclusão do processo está prevista para a próxima semana. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que somente após o encerramento da investigação será possível saber se a nova tarifa será cumulativa à alíquota de 25%, anunciada nesta semana, e se haverá algum tipo de exclusão. Se a cobrança adicional for aplicada de forma cumulativa, parte das exportações brasileiras poderá enfrentar uma tarifa total de 37,5%, cenário considerado preocupante por representantes do setor produtivo. Enquanto aguarda a conclusão da investigação, o Brasil acompanha o processo que avalia os possíveis impactos da medida sobre o comércio bilateral. Paralelamente, o governo já trabalha na estruturação de um programa de apoio aos setores mais afetados pelo tarifaço. Entre as medidas em análise estão a ampliação dos instrumentos do Plano Brasil Soberano, a oferta de linhas de financiamento e apoio financeiro às empresas exportadoras, além do reforço das ações de promoção comercial para diversificar mercados e ampliar o acesso de produtos brasileiros a novos destinos internacionais. Empresas podem enviar propostas para edital sobre turismo até 14 de agosto. Seleção prevê a elaboração de diagnósticos e planos de ação para regiões de fronteira com países da América do Sul. Está aberto o prazo para envio de propostas ao edital que vai contratar empresa especializada na elaboração de diagnósticos e planos de ação voltados ao turismo em regiões de fronteira. As propostas podem ser apresentadas até às 5 horas da tarde de 14 de agosto.
A seleção contempla 3 lotes: as fronteiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai, do Amapá e Pará com Guiana, Suriname e Guiana Francesa, e do Acre, Rondônia e Mato Grosso com Peru e Bolívia. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo portal de compras da Unesco. Para saber mais, acesse as publicações nacional e internacional do edital em gov.br/turismo. Com redação de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Agora são 7h26, 7h26. Justiça diz que a ANAC pode regular cobrança de bagagens em voos. Repórter Ana Lúcia Caldas. A Justiça Federal reconheceu a validade das resoluções da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que permitem às companhias aéreas cobrar pelo despacho de bagagens. A decisão confirmou a autonomia da agência reguladora para definir essas regras. A sentença extinguiu uma ação civil pública ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que questionava dispositivos da resolução da própria ANAC que regulamenta a cobrança por bagagem despachada. Na ação, a OAB sustentou que a agência estava excedendo suas competências ao autorizar a cobrança dentro da franquia mínima de bagagem nos voos, impondo desvantagem aos consumidores sem a devida contrapartida na redução do preço das passagens. O entendimento foi de que a via processual é inadequada para questionar a resolução e o processo foi extinto. Vale lembrar que, apesar dessa decisão, a Câmara dos Deputados aprovou projetos de lei para proibir a cobrança de bagagem de mão e restabeleceu o despacho gratuito de até 23 quilos em voos domésticos. Agora, falta a apreciação pelo Senado. As regras da ANAC para bagagem estabelecem limites gratuitos para a cabine e permitem a cobrança para malas despachadas, variando conforme a classe e o destino. O passageiro tem o direito de levar até 10 quilos de bagagem de mão, sem qualquer custo extra. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Agora 7h28, 7h28. Agora vamos para as notícias policiais com Renê Macedo no Plantão de Polícia. Plantão de Polícia. Nas últimas 24 horas mataram 11 pessoas em Pernambuco. De 1º de janeiro até esta madrugada, já mataram 1.531 pessoas no estado. Em Bonito, o feminicídio foi registrado no bairro Frei Damião. A vítima, Camila Maria da Silva, 17 anos, foi morta com quase 30 facadas pelo companheiro. A mãe da jovem ainda foi ferida ao tentar defendê-la. O suspeito foi preso em flagrante. O corpo da vítima está na geladeira do IML de Caruaru. No Recife, no Alto José Bonifácio, Dácio Bezerra da Silva, 16 anos, morreu após trocar tiros com policiais militares. Como adolescente foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, drogas e dinheiro. Outros 2 menores foram apreendidos. O corpo da vítima está na geladeira do IML do Recife. Em Santa Maria da Boa Vista, Roberto José dos Santos, de 50 anos, foi executado a bala enquanto trabalhava em uma obra de saneamento da prefeitura. 2 homens em uma motocicleta praticaram crime e fugiram. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação. Em Manari, um grave acidente na PE-300 matou José Alípio dos Santos, 34 anos. Ele perdeu o controle do carro, capotou e foi arremessado para fora do veículo, morrendo na hora. Corpo está no IML. Da Agência de Rádio Conexão Notícias, reportagem Renê Macedo. Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na noite dessa sexta-feira, dia 17, na estrada de acesso ao reassentamento urbano coletivo Laranjeiras, em Altamira, no sudoeste do Pará. A idade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades. De acordo com as informações preliminares, moradores e motoristas que passavam pelo local perceberam um veículo parado em circunstâncias suspeitas e encontraram o homem sem vida no banco do automóvel. A vítima apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e morreu ainda no local, antes da chegada do atendimento médico.
Equipes da Polícia Militar estiveram na área para isolar a cena do crime e preservar o local até a realização da perícia. Policiais civis também compareceram ao endereço para iniciar as investigações e colher informações que possam contribuir para o esclarecimento do caso. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao caso. Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que o crime será investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira. Um suspeito de roubar mulheres no estacionamento do Shopping Recife, localizado no bairro de Boa Viagem, na zona sul da cidade, foi preso nesta sexta-feira, dia 17. Imagens divulgadas pela Polícia Militar neste sábado mostram o homem sendo levado por policiais para a Delegacia de Boa Viagem. Segundo a PM, o suspeito observava mulheres que estavam sozinhas no shopping e seguia as vítimas até os veículos no estacionamento, onde anunciava os assaltos usando um simulacro de arma de fogo. O homem preso tem 45 anos e não teve o nome informado. A prisão aconteceu logo após o roubo de uma aliança e um anel de uma mulher de 57 anos. Com o homem, os policiais apreenderam um simulacro utilizado no crime, os objetos roubados da vítima e uma motocicleta usada por ele. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado como roubo a transeunte. Na delegacia, o suspeito foi autuado em flagrante delito e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça, afirmou no texto. Com o nome do homem preso não foi divulgado, não foi possível obter do Tribunal de Justiça de Pernambuco informações sobre o resultado da audiência de custódia. O G1 procurou o Shopping Recife para questionar como é o esquema de segurança no local, se há monitoramento de comportamentos suspeitos nas áreas comuns e se alguma assistência está sendo prestada às vítimas, mas não recebeu resposta até o fechamento desta matéria. Receita abre período de negociação para débitos em disputa administrativa. 2 editais publicados na última quarta-feira permitiram que as pessoas fiscais e jurídicas abrissem mão de contenciosos para terem descontos e parcelamentos para quitação das dívidas. Pessoas físicas e jurídicas que têm débitos em contencioso com a Receita Federal têm até o dia 30 de outubro para renegociarem com condições diferenciadas. A Receita publicou nesta quarta-feira 2 editais que estabelecem as regras para a regularização desse tipo de dívida em disputa. O primeiro edital é voltado para valores de até 50 milhões de reais por contencioso administrativo, sem valor mínimo para negociação. Ele permite o parcelamento em longo prazo e a redução de juros, multas e encargos legais para créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Para as empresas, esse edital também prevê a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL, a contribuição sobre o lucro líquido. Os descontos podem alcançar até 65% do valor total da dívida e até 70% em casos específicos envolvendo pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, entidades beneficentes, cooperativas e outras organizações previstas no edital. Já o segundo edital é voltado para débitos em contencioso administrativo ou pendentes de impugnação, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos por processo. Nesse caso, podem aderir pessoas físicas, microempreendedores individuais, os MEIs, empresários individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A negociação prevê benefícios que vão de 30% a 50% de desconto, a depender do número de parcelas escolhidas. A adesão a qualquer uma das modalidades prevê a desistência de impugnações e recursos relacionados aos débitos incluídos na negociação. Para mais informações, os editais podem ser consultados no portal de serviços da Receita Federal em serviços.receitafederal.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Mariana Jungmann. Agora 7h35, 7h35. Caso Marielle, Moraes determina cumprimento imediato de penas. Da Rádio Brasil de Fato, repórter Alice Macedo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o início imediato do cumprimento das penas de 5 condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Com a decisão, o processo chega ao fim no STF e não cabem mais recursos contra as condenações. Moraes considerou que o último recurso apresentado pelas defesas tinham apenas como objetivo adiar o cumprimento das penas. Entre os condenados estão os irmãos Dominguinhos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do crime. Dominguinhos foi condenado a 76 anos e 3 meses de prisão. Chiquinho recebeu a mesma pena, mas vai cumprir prisão domiciliar por 9 dias, em razão de problemas de saúde, com uso de tornozeleira eletrônica e restrições de visita e uso de redes sociais. Também foram condenados o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, a 12 anos de prisão, o ex-policial militar Ronaldo Paulo Alves Pereira, a 56 anos, e Robson Calixto Fonseca, a 9 anos de prisão. Segundo o julgamento do STF, o assassinato de Marielle Franco foi motivado por disputa de territórios na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, a atuação da vereadora contra a regularização de terras griladas contrariava interesses econômicos e políticos dos irmãos Brazão. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Aline Macedo. Agora 7 horas 37 minutos, 7h37. Mota defende modernização do Estado na posse de novos servidores da Câmara. Da Rádio Câmara, repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Hugo Mota, participou da posse de 57 dos 70 novos servidores da instituição aprovados no último concurso público. São 35 cargos de analista legislativo, especialista processo legislativo e gestão e 35 de técnico legislativo e especialidade assistente legislativo e administrativo, ambos de nível superior. Em discurso na solenidade, Mota afirmou que valorizar quem trabalha na Câmara é fundamental para fortalecer a instituição. Quero hoje dar boas-vindas aos novos servidores, às novas servidoras e dizer que, em nome da Câmara dos Deputados, nós estamos muito felizes de poder estar hoje iniciando esse novo ciclo que demandará dedicação, esforço pessoal e, principalmente, compromisso público com o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara dos Deputados. Mota destacou ainda que ainda será realizado um novo processo seletivo para avançar ainda mais na atração de novos quadros para diversas funções na casa. Em seu discurso, Mota também lembrou a implantação de novas ferramentas digitais, como a Ulisses Chat, de inteligência artificial, de forma a valorizar o trabalho do serviço público. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, manteve a suspensão das atividades em 10 unidades de ensino da rede pública municipal nesta sexta-feira, dia 17. O bloqueio preventivo das aulas foi motivado pelo vazamento de gás químico ocorrido na última quarta-feira, dia 15. Em uma indústria instalada no Distrito Industrial, na zona sul da cidade. O encerramento temporário do expediente escolar busca preservar as condições de saúde de estudantes, educadores e servidores administrativos das instituições. O órgão responsável pela educação informou que monitora o perímetro junto com as equipes técnicas e que o retorno das turmas aos prédios só vai acontecer quando for atestada a total segurança da qualidade do ar nas imediações afetadas. A direção da SEMED orientou que os pais e responsáveis legais usem as plataformas digitais e os grupos de avisos das próprias escolas para acompanhar os boletins sobre o restabelecimento do calendário escolar. A paralisação atingiu as escolas Ana Maria de Souza Barros, Nova Vida, Professora Maria Raimunda Marques Brasil, Poeta João Cabral de Melo Neto e Vila da Felicidade, além do Centro Municipal de Educação Infantil, o CIMEI, Padre Luiz Ruas, todas situadas no Parque Jardim Mauá, no bairro Mauazinho. Foram afetadas a creche municipal Manuel Otávio Rodrigues Souza, a escola Escritor Anísio Teixeira e o CIMEI Fátima Maciel da Costa, no bairro Crespo. A suspensão ocorreu na escola Joaquim da Silva Pinto. Agora 7 horas 40 minutos, 7h40. Indicadores financeiros.
Vamos aos indicadores financeiros. O dólar comercial fechou com variação em alta de 0,25%. Na compra está a R$ 5,11 e na venda também a R$ 5,11. O dólar turismo fechou também com variação em alta de 0,22%. Na compra manteve-se a R$ 5,13 e na venda a R$ 5,31. O euro comercial fechou também com alta na variação de 0,27%. Está a 5,84 para compra e a 5,84 para venda. O Euroturismo fechou também com variação em alta de 0,24%. Na compra está a R$ 5,91 e na venda a R$ 6,09. O Ibovespa fechou com queda de menos 0,06% e a cotação fechou nessa sexta-feira a 173.714 pontos. Agora 7h41, 7h41. Gasto Brasil. Despesas no país superam a marca de 3 trilhões de reais. Da agência do rádio, repórter Álvaro Couto. As despesas públicas do Brasil neste ano já ultrapassaram os 3 trilhões de reais. Os gastos do governo federal, estados, Distrito Federal e municípios são registrados em tempo real pela plataforma Gasto Brasil, desenvolvida pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo. De acordo com o levantamento, entre 1º de janeiro e 15 de julho, os gastos do governo federal somaram cerca de 1 trilhão e 400 bilhões de reais. No mesmo período, os municípios responderam por 829 bilhões de reais em despesas, enquanto os estados e o DF consumiram 811 bilhões. Cláudio Queiroz, coordenador do Gasto Brasil e consultor da CACB, destaca que o ano eleitoral pode estar influenciando para o atingimento da marca de 3 trilhões de reais, que chegou cerca de 20 dias antes do que no ano passado, e deve deixar a vida daqueles que serão eleitos mais complicada. Eu entendo que pode ser, sim, uma probabilidade de os gastos serem um pouco maior e mais populistas esse ano e trazendo um reflexo no exercício seguinte. Seja qual for o governo que for assumir, ele vai ter que pagar um incêndio que já começou. Ainda de acordo com dados da plataforma, os gastos com previdência nas 3 esferas de gestão alcançaram o valor de 858 bilhões de reais. Para Queiroz, o crescimento de despesas dessa natureza indica que todas as camadas governamentais devem revisar os gastos. Só isso representa uma despesa de aproximadamente 74% do total da despesa primária dele. Isso implica de uma má gestão que o governo está tendo. Então nós estamos dando gastos diretamente em linhas que não estão trazendo um benefício direto para nós. Criada em 2025, a plataforma apresenta os gastos públicos primários de todas as esferas de governo. A ferramenta facilita a análise de dados e a tomada de decisão a fim de contribuir para o fortalecimento da transparência, da gestão fiscal e da tomada de decisões baseada em evidências. O objetivo do painel é ampliar a transparência das contas públicas brasileiras e não fazer uma análise qualitativa desses gastos. Reportagem Álvaro Couto. Agora 7h42, 7h43. Condomínio do Idoso de Loanda está com inscrições abertas até 22 de julho. De Curitiba, repórter Vitor Luiz. Moradores de Loanda com idade igual ou superior a 60 anos podem se inscrever ou atualizar o cadastro para o processo seletivo do Condomínio do Idoso do município, na região noroeste do Paraná. As inscrições devem ser feitas até às 11h59 do dia 22 de julho, diretamente no site da Companhia de Habitação do Paraná. O condomínio horizontal é formado por 40 moradias adaptadas. Aos que precisarem de auxílio no cadastramento ou preferirem atendimento presencial, podem procurar o escritório regional da Coapar de Paranavaí ou a Secretaria de Habitação do município até o dia 22 de julho, munidos dos documentos pessoais, além de comprovantes de renda e endereço. Estão aptos a participar idosos sozinhos ou casais com idade superior a 60 anos, que não possuam imóvel próprio ou outro financiamento habitacional, com renda mensal de até 6 salários mínimos, que consigam viver de forma autônoma e independente e sejam aprovados na seleção após análise de dados e documentos, realizada pela Coapar. A utilização dos espaços funciona em sistema de locação, com o pagamento de um aluguel social de 15% de um salário mínimo nacional, o equivalente a R$ 243,15.
Pode haver também a cobrança de taxa de manutenção condominial, água e energia. A seleção dos beneficiários será feita entre os inscritos com mais de 60 anos no cadastro de pretendentes da Coapar, com prioridade de atendimento aos residentes em áreas de risco, insalubres ou em coabitação, núcleo familiar chefiado por mulher ou das quais façam parte uma ou mais pessoas com deficiência, beneficiários de programas assistenciais e famílias com ônus excessivo de aluguel. Repórter Vitor Luiz. Agora 7h46, 7h46, daqui a pouco no Jornal Aqui Agora, alunos do projeto Defensoras Populares visitam o núcleo da Defensoria Pública do Amazonas. Tribunal de Justiça de São Paulo nega mais um habeas corpus e mantém Deolane Bezerra presa. E ainda, Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas orienta partidos sobre sistema de registros de candidaturas. Essas e outras notícias logo após o intervalo. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. Informação com precisão é no Sistema América de Comunicação. FM, a estação no clima do ouvinte. Sucesso! Todos os domingos das 8 às 11 da noite, você fica sabendo de tudo que a grande mídia não informa, no programa Política no Ar com Gustavo Leal e César Trindade. Sistema América de Comunicação. Problemas com a bebida? Alcoólicos Anônimos. Ligue 3322-2963 ou 3322-7797. Acesse www.aabahia.org.br. Funcionamos das 8 às 18 horas, de segunda a sexta e aos sábados até o meio-dia. Problemas com a bebida? Alcoólicos Anônimos. Água é vida, e vida não se desperdiça. A ocupação desordenada do solo tem impacto direto nos recursos hídricos. A retirada da vegetação nativa afeta a qualidade dos mananciais e prejudica o reabastecimento natural das reservas de água subterrânea. Respeite o meio ambiente. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Agora as construtoras e empreiteiros têm razão de comemorar. Já existe a Fênix, para lhes dar tranquilidade, alugando pelo tempo que for necessário a máquina e o equipamento para a construção. Fênix, locação de máquinas e equipamentos. Fones 3479-2201 e 9218-7278. Fênix, a seu serviço. Sábados e domingos, às 3 da tarde, você ouve o programa Papo de Música. Papo de Música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Sistema América de Comunicação. A número 1 do seu coração. Noite de sucessos. Boa noite. Jornalismo de verdade. Você está ouvindo Jornal Aqui Agora. O comando e a apresentação. Gustavo Leal. Gustavo Leal. O comunicativo. Agora 7h49, 7h49, estamos de volta com o jornal mais informativo do Rádio Brasileiro e da internet, o Aqui Agora. E para você saber o principal destaque do jornal Aqui Agora, participe do grupo que se encontra no Facebook do Sistema América de Comunicação. Só você nos enviar a solicitação que você será automaticamente um participante também. Lá você fica sabendo qual é o principal destaque antes do jornal entrar no ar. Participe e fique bem informado. Cerca de 30 alunas do projeto Defensoras Populares visitaram o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nessa sexta-feira, dia 17. Desde o início do curso, em maio deste ano, as integrantes realizaram visitas técnicas para compreender o funcionamento dos espaços da rede de proteção às mulheres na capital amazonense. A iniciativa nacional é promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz,
com o objetivo de capacitar lideranças comunitárias em noções de cidadania e direitos. No Amazonas, 120 alunas foram selecionadas para a formação, que tem previsão de término para 2027. O curso tem duração de 8 meses, em formato híbrido, e ocorre nos municípios de Manaus, Itacoatiara e Tefé. A programação pedagógica visa preparar as participantes para criarem o plano de articulação comunitária, desenvolvimento, ações de mobilização social e facilitando o acesso à justiça. Durante a visita, as alunas conheceram os serviços oferecidos de forma integrada na unidade, que abrange desde orientações jurídicas até o ajuizamento de ações de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e indenizações por violência doméstica. O NUDEM opera com uma equipe 100% feminina na Avenida André Araújo, número 7, bairro Adrianápolis, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Agora 7 horas e 51 minutos, 7h51. Carreta Saúde da Mulher realiza exames e consultas gratuitas em Cambira a partir desta terça-feira. Repórter Gabriel Ramos. A Carreta Saúde da Mulher chegou nesta terça-feira ao município de Cambira, no Vale do Ivaí. A estrutura vai ficar no calçadão municipal, na Avenida Canadá, número 80, no centro, até o dia 25 de julho. Os atendimentos serão realizados em 2 etapas, de 14 a 18 e de 21 a 25 de julho. A unidade móvel oferece mamografias, Papa Nicolau, ultrassonografias de mama, transvaginal e de tireoide, além de consultas médicas presenciais e por telemedicina. O objetivo é identificar alterações de forma precoce e facilitar o diagnóstico. Nesta etapa, os atendimentos serão destinados às moradoras de Cambira e também aos municípios de Sabáudia, Jandaia do Sul, Bom Sucesso, Marumbi e Novo Itacolomi. A mamografia de rastreamento é indicada para mulheres de 40 a 74 anos. Já o exame preventivo do colo do útero é voltado para mulheres de 25 a 64 anos. A carreta também realiza mamografias diagnósticas, ultrassonografias e orientações sobre promoção da saúde e autocuidado. Todos os atendimentos são agendados previamente pelas equipes das prefeituras para garantir organização e agilidade no acesso aos serviços. Repórter Gabriel Ramos. Agora 7 horas e 52 minutos, 7h52. Comissão aprova auxílio caixa d'água a famílias pobres do semiárido. Da Rádio Senado, repórter César Mendes. O projeto do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, cria o auxílio caixa d'água social para mitigar os efeitos da pobreza hídrica em famílias de baixa renda do semiárido e outras regiões que enfrentem secas recorrentes. As famílias deverão ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e estar inscritas no CAD Único, o banco de dados que é porta de entrada para programas sociais do governo federal como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Pelo texto, o benefício poderá ser dado de 2 formas: o pagamento em dinheiro para a compra de um reservatório pelas famílias ou a entrega direta de uma caixa d'água com capacidade para até 1.000 litros. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, explicou que a medida vai ajudar famílias que até têm algum tipo de abastecimento, mas não têm como guardar a água de forma segura, e diz que a iniciativa é uma questão de saúde pública e de dignidade. A proposição contribui para reduzir riscos sanitários, mitigar a precariedade das condições domiciliares e reforçar a proteção social de grupos mais expostos, especialmente famílias com crianças na primeira infância, pessoas com deficiência e pessoas idosas. A relevância social da medida é reforçada por ato normativo recente da própria Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, que, ao tratar da implantação de cisternas para consumo humano, reconhece a existência de domicílios sem abastecimento adequado e sem sistema apropriado de acumulação de água, justamente em contexto de maior vulnerabilidade social. O texto seguiu agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Da Rádio Senado,
César Mendes. Agora são 7h55, 7h55. Giro esportivo. Agora as notícias do esporte com o repórter Pedro Luiz. Estamos chegando com as esportivas. O Esporte Clube do Recife vive ebulição em termos de bastidores e de negociações. União confirmou a contratação do atacante Dudu Teodora, de 26 anos, que estava no futebol mexicano. O Sport também oficializou a contratação do zagueiro Kaique. Atleta de 21 anos estava no Remo, onde conquistou o acesso à Série A. Assinou contrato com o Sport até 31 de novembro de 2026. Zé Lucas não será relacionado para os próximos jogos da Série B. A medida foi tomada em razão das negociações envolvendo uma possível transferência do jogador. E o valor de Zé Lucas é de 40 milhões de reais. Outro que deve ser negociado para a Europa é o lateral direito Augusto Pucci. Papo de peso esportivo. O Santa Cruz Futebol Clube pode ter problemas nessa janela de transferência da CBF. É que alguns atletas começam a ser assediados por clubes e outras séries. Everaldo, por exemplo, recebeu proposta de 3 clubes para se transferir. Segundo seu representante, dos clubes da Série B o procurou e outro da Série A fez sondagem sobre o atleta. E o Santa Cruz chega a 95% de chance de classificação para o quadrangular de acesso. Às 5 rodadas do final da fase classificatória, o Santa ocupa a 3ª posição e está perto de garantir vaga para disputar o acesso à Série B em 2027. Elenco tricolor vai folgar sexta, sábado e domingo, retornando aos trabalhos segunda-feira. Isso deve ter alguma coisa a ver com atraso de salário. E o atacante Marquinhos está deixando a Arruda. O atleta vai para o Chaves de Portugal. O Santa fica com 30% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação. Papo de peso esportivo. O Clube Náutico Capibaribe continua sua saga na Série B de 2026. Jogando ontem diante do CRB no Rei Pelé em Maceió, perdeu mais uma por 2-1. Com esta derrota, o Náutico completa 8 jogos sem vitória na competição. E a cada rodada sem vencer, o Timbu se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. O Náutico perdeu com Muriel, Matheus Ribeiro, Léo Índio, Gustavo Henrique, depois Luiz Paulo e Igor Fernandes. Wenderson, Luiz Felipe, depois Samuel e Jean Carlos. Reginaldo, Júnior Todinho, depois Derek e Vitor Andrade, depois Cauã Maranhão. O Náutico volta a campo na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, para enfrentar o Londrina nos aflitos. A Justiça de São Paulo negou por unanimidade mais um pedido de habeas corpus da defesa de Deolane Bezerra. O julgamento concluiu neste sábado o plenário virtual. Mantém a influenciadora e advogada na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, onde está presa preventivamente desde 21 de maio. O pedido buscava 2 caminhos possíveis para tirar Deolane do presídio comum: a transferência para uma sala de estado maior, acomodação especial garantida a advogados presos antes da condenação definitiva, ou, como alternativa, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Segundo o G1, os desembargadores entenderam que a defesa não demonstrou nenhuma irregularidade capaz de justificar a mudança na forma de custódia.
A relatora do processo, desembargadora Renata William Rached Catelli, apontou um obstáculo direto ao pedido. A inscrição de Deolane na OAB foi suspensa logo após a prisão. Para a magistrada, essa suspensão administrativa retira, pelo menos por enquanto, a condição profissional que a defesa vinha usando como base para reivindicar o direito à sala de Estado-Maior. A relatora também deixou claro que a suspensão em si não garante automaticamente esse tipo de acomodação especial. Tampouco obriga a Justiça a converter a prisão preventiva em domiciliar. O entendimento repete a linha adotada em decisões anteriores sobre o caso, que já havia negado pedidos semelhantes da defesa ao longo das últimas semanas. Outro ponto que pesou na decisão foi a estrutura oferecida pelo próprio presídio. Segundo a secretária da Administração Penitenciária, Deolane ocupa um alojamento individual dentro de um pavilhão especial separado da população carcerária comum, equipado com cama, mesa, banheiro, chuveiro elétrico, televisão e ventilador. A administração afirma ainda que ela tem direito ao banho de sol diário, 4 refeições, atendimento médico e acompanhamento psicológico. Deolane responde pelas investigações da Operação Vernix, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, PCC. Segundo os investigadores, ela teria recebido valores vindos de uma transportadora usada para movimentar e ocultar recursos ilícitos da facção, além de ser investigada por suspeitas envolvendo exploração de jogos de azar e organização criminosa. A defesa nega as acusações e classifica a prisão como desnecessária. Após uma nova negativa, os advogados afirmam ter recebido o resultado com serenidade, mas garantiram que vão continuar buscando o que consideram uma prerrogativa profissional de Deolane, reforçando que ela segue à disposição das autoridades. Agora são 8h02, 8h02. Comissão aprova fim de liberdade para presos em flagrante por crimes hediondos. Da Rádio Senado, o repórter Bruno Lourenço. A proposta aprovada na Comissão de Segurança Pública proíbe expressamente que juízes concedam liberdade provisória ou apliquem medidas cautelares alternativas à prisão para quem for detido em flagrante cometendo crimes considerados de extrema gravidade. O relator, senador Wilder Moraes, do PL de Goiás, diz que a impunidade e a soltura reiterada de criminosos perigosos alimentam os índices de violência. Indivíduos que pratiquem delitos de tal natureza não devem ser agraciados com liberdade provisória, sendo por isso insuscetíveis de qualquer imposição de medida cautelar diversas da prisão. Criminosos que praticam crimes hediondos devem permanecer presos. Foi esse o objetivo do nosso constituinte originário e, em último caso, do próprio povo brasileiro, verdadeiro titular do poder constituinte. O texto prevê 7 hipóteses em que a liberdade provisória deverá ser obrigatoriamente negada pelo juiz. A proibição de soltura passa a valer para réus reincidentes, com histórico de múltiplas prisões em flagrantes anteriores, integrantes de organizações criminosas armadas ou milícias, pessoas que portem ilegalmente armas de fogo de uso restrito ou proibido e quem cometer crimes hediondos, crimes com violência ou grave ameaça ou envolvidos com tráfico interestadual ou internacional de drogas. O projeto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço. Na tarde da última quarta-feira, dia 15, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas promoveu uma reunião técnica com representantes dos partidos políticos e federações para orientar sobre os procedimentos de registro de candidaturas para as eleições deste ano. O encontro, realizado no auditório do Pleno, antecedeu o início das convenções partidárias, marcado para o próximo dia 20 de julho, e teve como objetivo esclarecer dúvidas e orientar os participantes sobre a utilização do sistema Candex, promovida pela Secretaria Judiciária, por meio da Coordenadoria de Registros Partidários, autuação e controle de feitos. A capacitação abordou os procedimentos operacionais para o preenchimento e a transmissão de dados das candidaturas por meio do Candex, sistema utilizado pela Justiça Eleitoral para o registro de candidatos e candidatas, conforme estabelece a resolução TSE número 23.609/2019.
Durante o treinamento, os representantes das agremiações receberam orientações sobre o correto preenchimento das informações, a documentação necessária e os principais cuidados para evitar inconsistências no momento do envio dos pedidos de registro à Justiça Eleitoral. Também foram esclarecidas dúvidas sobre as etapas do processo e os prazos previstos no calendário eleitoral. A iniciativa integra as ações preparatórias do TRE de Alagoas para as eleições deste ano e busca oferecer maior segurança jurídica aos partidos políticos, contribuindo para que o processo de registro de candidaturas ocorra de forma mais ágil, segura e em conformidade com a legislação eleitoral. Agora 8h06, 8h06. Agente Internacional. Déficit de 4 bilhões de dólares desafia avanços da Agenda 2030. Direto da ONU News em Nova York, as informações com o correspondente Felipe de Carvalho. No encerramento do Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, os Estados-membros da ONU adotaram o compromisso de suprir o déficit de 4 bilhões de dólares da agenda internacional. O documento, organizado pelo Conselho Econômico e Social, ECOSOC, foca na ação dos países em prol da mobilização de investimento público e privado, diminuição da dívida das nações em desenvolvimento e no combate à corrupção. Apesar do tom diplomático, a declaração desse ano não ignora as complexidades geopolíticas do atual cenário, condenando os ataques a rotas de navegação e manifestando preocupação com o orçamento da ONU. O presidente do Conselho Econômico e Social, ECOSOC, Lok Bahadur Thapa, celebrou o consenso alcançado. Para ele, isso demonstra a força do multilateralismo. Um dos focos do documento é a erradicação da pobreza extrema, considerada como o maior desafio global. Os dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, expostos no fórum, revelam queda de 23% na ajuda pública ao desenvolvimento entre 2024 e 2025. A baixa arrecadação foi impulsionada por cortes orçamentais dos 5 maiores doadores globais: Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Japão. Os países em desenvolvimento pedem que eles destinem 0,7% do Produto Interno Bruto, PIB, para a ajuda internacional. O novo relatório, apresentado pelo secretário-geral adjunto da ONU para o Desenvolvimento Econômico, Navid Hanif, sugere que ações coordenadas e a redução da exclusão digital podem acelerar o progresso, mesmo com recursos limitados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. As últimas do jornal Aqui Agora. Agora são 8h08, 8h08. Nova lei incentiva a prática segura do grau em Santa Catarina. Repórter Gustavo Milioli. Santa Catarina passa a contar com uma lei que incentiva a prática segura do grau e de outras manobras esportivas com bicicletas. A nova legislação institui o Programa Estadual de Incentivo à Prática Segura da modalidade e tem como principal objetivo oferecer alternativas para que a atividade seja desenvolvida em ambientes apropriados com mais segurança. A lei prevê a criação de espaços adequados para a prática esportiva, com infraestrutura apropriada, orientação de profissionais especializados ou de educação física e ações de conscientização sobre segurança no trânsito e o uso de equipamentos de proteção. Outro ponto da norma é o incentivo à realização das oficinas, festivais, competições e projetos sociais que utilizem a bicicleta como ferramenta de inclusão social, lazer, cidadania e desenvolvimento comunitário. O programa é voltado preferencialmente para adolescentes entre 12 e 18 anos e reconhece o grau como prática esportiva que envolve equilíbrio, técnica e controle da bicicleta. A medida também estabelece que o poder público poderá fomentar grupos organizados e iniciativas voltadas à modalidade, buscando reduzir a prática das manobras em vias públicas e ampliar as oportunidades para que o esporte seja desenvolvido em locais seguros e supervisionados. Acompanhe mais informações em tempo real nas redes sociais no @AssembleiaSC. Da Rádio Alesc, Gustavo Milioli. Trabalhadores em condições análogas à escravidão são resgatados em Pernambuco. Repórter Diogo Bastos. 9 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados pela Auditoria Fiscal do Trabalho na cidade de Santa Cruz, no sertão de Pernambuco.
As fiscalizações do órgão aconteceram entre 30 de junho e 8 de julho de 2026 em obras públicas de pavimentação e pedreiras. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira. Os trabalhadores atuavam no assentamento de pavimento em vias públicas e na extração e corte de pedras nas pedreiras que abasteciam as obras realizadas por 3 empresas de construção civil contratadas por entes públicos. As corporações foram autuadas após as fiscalizações. Os auditores encontraram alojamentos em condições degradantes. Os trabalhadores dormiam em colchões colocados no chão, em imóveis superlotados e sem privacidade, e nas pedreiras, em casebres e barracos de lona erguidos no interior da própria lavra. Também foram identificadas frentes de trabalho sem fornecimento de água potável, sem instalações sanitárias e sem qualquer área de vivência, além do uso de explosivos artesanais manuseados por trabalhadores sem habilitação. A Bahia também foi alvo das fiscalizações. Lá, 20 trabalhadores em condições análogas às de escravo foram resgatados nas cidades de Casa Nova e Centro-Sé, no sertão do estado. Da agência de rádio Conexão Notícias, reportagem Diogo Baixo. E essas foram as notícias da edição 468 do Jornal Mais Informativo do Rádio Brasileiro e da Internet, o Aqui Agora, deste sábado, dia 18 de julho de 2026. Notícias editadas dos portais Diário de Cuiabá, a Gazeta do Acre, Tribuna da Bahia, o Liberal do Pará, G1 Pernambuco, Amazonas Notícias e Folha de Alagoas. Sugestões e comentários para o e-mail sistemaamericadecomunicação@outlook.com.br. Nossas redes sociais, facebook.com/Sistema América de Comunicação. Nosso canal do YouTube é youtube.com/@ Sistema América de Comunicação. E o nosso antigo Twitter é o x.com/FM_América 2030. A todos uma ótima noite e um excelente final de semana. O Jornal Aqui Agora volta sexta-feira que vem a partir das 7 da noite. Na sequência, você fica aí com o especial musical e daqui a pouquinho às 8h30 tem o pastor Itami Neves com o programa Através da Bíblia. Um abraço para você, obrigado pela audiência e até lá. Você acabou de ouvir o programa mais informativo do Rádio Brasileiro, Jornal Aqui Agora.